vieram adorar a Deus nesta noite? Glória a Deus, glória a Deus. Isso é bom. Este ambiente é familiar, porque nós estamos no meio de adoradores. E aonde há adoradores, sempre o Senhor tem uma palavra gloriosa dos céus para os nossos corações. Glória a Deus. A última oportunidade que eu estive aqui foi também no encerramento de uma festa com a nossa mocidade aqui, Chama Viva. Estava na liderança, naquela época, nosso companheiro irmão Judácio, sua digníssima esposa, irmã Elisângela, e foi uma bênção. Deus falou conosco naquela ocasião. E eu tenho certeza que nesta noite não será diferente. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aleluia. Quero desde já parabenizar a este grupo de jovens, Mocidade Chama Viva. Eu tenho um carinho muito especial por essa mocidade, bem como por toda a igreja, né? Esta igreja é a igreja da minha conversão. Foi aqui que no ano de 1994 eu levantei minhas mãos e aceitei a Cristo como meu Salvador. Portanto, louvo a Deus sempre pela congregação aqui do Jardim Magdalena. Meu pai, minha mãe ainda congregam aqui, e eu louvo a Deus também pela vida deles. Tive a oportunidade de estar sentado aí com vocês, como componente do grupo de jovens. E depois que a gente assume a responsabilidade de pastorear a igreja, a gente volta a sentir falta, né? E sentir saudade de estar aí, sentado, ouvindo a palavra de Deus, pura e simplesmente. Mas nós estamos aqui, meus amados, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que eu sinto-me honrado pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao nosso companheiro, o pastor Ezequiel, pela confiança, né, em nos ceder a tribuna desta congregação para ministrarmos a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Evandro, líder desta juventude, meu amigo pessoal, e eu quero agradecê-lo pelo convite que nos fez aproximadamente um mês atrás, né? Louvo a Deus pela vida dele. Quero dizer que vocês escolheram um tema profundo e de muita relevância. Isso é sinal de que o pastor da igreja, a liderança e toda essa juventude bonita e abençoada oraram, pedindo a Deus um tema. E Deus deu um tema profundo e de muita relevância para a igreja nos dias atuais. Na certeza de que Deus ainda tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, e sem perda de tempo, quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias, palavra de Deus, no tema que vocês escolheram. Mas eu gostaria de começar a leitura no capítulo de número 1 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e no versículo de número 18. Bom seria que fizéssemos a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2 desta primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Todavia, para não ficar muito extensa a leitura e cansativa, nós vamos ler alguns versículos alternados que nos fala sobre o caráter da pregação de Paulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o verso de número 18. Louvo a Deus pela minha esposa, que sempre me acompanha nas minhas ministrações. Louvo a Deus também pelos nossos companheiros ali da congregação do Jardim Irene, que estão conosco aqui nesta noite. Não se cansam, né, de ouvir o pastor pregando a palavra, terça, ceia, né, culto de Santa Ceia, e vieram nos acompanhar. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Isaías, que também está sempre conosco lá nas terças-feiras, né? Eu falei que se continuar assim ele vai acabar se cansando, né, de ouvir minha pregação. Mas eu quero, meus amados, ler convosco palavra de Deus para os nossos corações. Versículo de número 18 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos,
é o poder de Deus. Diga assim: é o poder de Deus. É o poder de Deus. Leia comigo ainda, verso de número 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 22. Porque os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos buscam sabedoria. Verso de número 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, verso 24, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Verso de número 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. Capítulo verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus antes ordenou, antes dos séculos, para a nossa glória. Verso 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Verso 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E por último, verso 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Glória a Deus. Que texto glorioso, que palavra profunda da parte de Deus, revelada à igreja que estava em Corinto. O apóstolo Paulo não falou de si mesmo, mas daquilo que Deus colocou em seu coração. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, ele começa falando do caráter da sua pregação, que não consistia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Neste texto escolhido como tema desta festividade, o apóstolo Paulo proclama a verdadeira sabedoria, não uma sabedoria humana, e sim a sabedoria divina, uma sabedoria antes oculta, mas agora revelada na pessoa bendita de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu uma epístola a uma igreja que estava em Corinto, uma igreja em uma cidade que ele conhecia muito bem. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, depois de passar pela cidade de Atenas, ele esteve em Corinto, e quando ele chega nesta cidade, ele prega o evangelho, e lá ele deixa uma igreja fundada, ele implanta a igreja de Corinto em sua segunda viagem missionária. Depois de pregar em Atenas, depois de anunciar a palavra de Deus em Atenas, ele esteve em Corinto, e lá ele conheceu esta cidade, cidade muito conhecida na Grécia Antiga, cidade que era uma das principais cidades da Grécia, conhecida pelo menos por 5 características. Primeira, por ter lá na cidade de Corinto, enquanto em Atenas existiam os famosos Jogos Olímpicos,
Na cidade de Corinto existia também uma modalidade esportiva que era conhecida como jogos ístmicos, que eram jogos que eram oferecidos ao deus grego Poseidon, deus do mar. E lá existia uma mini Olimpíadas, porque existiam muitas modalidades esportivas, portanto atraía pessoas de diversas partes da Europa. Segunda razão pelo qual a cidade de Corinto era conhecida na época do apóstolo Paulo, era pelo seu comércio, porque na cidade de Corinto existiam 2 portos marítimos que traziam todo tipo de utilidades para o comércio e, portanto, atraía muita gente. A terceira razão pelo qual a cidade de Corinto era conhecida na época do apóstolo Paulo é por causa da sua idolatria. Os gregos, precisamente da cidade de Atenas e da cidade de Corinto, eram pessoas que estavam envolvidos profundamente com a prática da idolatria. Eles adoravam os deuses gregos, adoravam Zeus, o principal deus da mitologia grega, adoravam Poseidon, como já ministrei aqui, como já disse aqui. Eles adoravam a deusa Diana, adoravam Apolo, adoravam Afrodite, da qual vem a 4ª característica da cidade de Corinto, porque a cidade de Corinto também era conhecida pela imoralidade. É interessante que na cidade de Corinto existia uma acrópole, e no cume da acrópole todos os cidadãos daquela cidade poderiam erguer os seus olhos e ver no alto o templo suntuoso da deusa Afrodite. Pasmem, a deusa Afrodite era conhecida pelos gregos como a deusa do amor, da beleza, da sexualidade e da fertilidade. No templo da deusa Afrodite existiam cerca de 1000 sacerdotisas que se prostituíam com os homens daquela cidade de Corinto para poder angariar recursos financeiros para a manutenção do templo da deusa Afrodite. Homens de todos os lugares iam àquele suntuoso templo para a prática de sexualidade. A imoralidade estava presente na cidade de Corinto. O relacionamento pluralizado do sexo era naquela cidade muito forte. A cidade estava tomada pela imoralidade, pela homossexualidade, e a cidade, meus amados, causava um grande desconforto para a pregação do Evangelho. Mas a 5ª razão pelo qual a cidade de Corinto era conhecida era também pela sua intelectualidade. Era hobby da cidade. Os cidadãos da cidade de Corinto saírem de suas casas à tarde para irem às praças, ouvirem os filósofos, ouvirem os pensadores, debaterem com eles em praça pública, assim como acontecia na cidade de Atenas. Portanto, a cidade de Corinto era uma cidade que também era conhecida pela sua intelectualidade. Acontece, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, quando chega à cidade de Corinto, ele estava levando o Evangelho de Cristo. Algumas pessoas, meus amados, esperavam do apóstolo Paulo palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele não estava ali para irem aos cidadãos de Corinto com suas palavras persuasivas, mas ele estava indo àqueles habitantes daquela cidade para falarem do Evangelho, que não era constituído de sabedoria humana, mas do poder de Deus. Aleluia! Por isso que ele disse assim: eu não fui a vós com sublimidade de palavras ou de sabedoria, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, em sabedoria desta terra, mas para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus.
Tiago, no capítulo 3 de sua epístola, ele olha atentamente para todos aqueles a qual ele está escrevendo aquela epístola, e ele fala sobre a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E ele diz: a sabedoria humana é terrena, animal e diabólica, mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, ela é frutífera, ela é misericordiosa, é imparcial e verdadeira. A sabedoria de Deus não traz confusão. A mensagem do apóstolo Paulo é uma mensagem cristocêntrica. Ele não estava preocupado, apesar do seu muito conhecimento, ele não estava preocupado em citar nenhum filósofo, ele não estava preocupado em ser conhecido pela sua intelectualidade, mas ele estava preocupado em ser conhecido como o apóstolo cujo único objetivo era anunciar Jesus Cristo e este crucificado. Sua mensagem era cristocêntrica. Cristo era a razão da pregação do apóstolo Paulo. A mensagem do apóstolo Paulo era uma mensagem pura, era uma mensagem simples, sem ser simplista, era uma mensagem profunda, sem ser confusa, era uma mensagem, meus amados, que tinha capacidade de falar tantos com aqueles mais intelectuais, mais entendidos, das mentes mais exigentes, mas era poderosa para falar aos ouvidos dos mais simples, que poderiam ouvir o apóstolo Paulo pregar e compreender a sua pregação. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso de número 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Sabe o que significa isso? Que a verdadeira sabedoria não está residindo na filosofia. A verdadeira sabedoria não está nas grandes universidades, não está nas grandes escolas. A verdadeira sabedoria está no coração do mais simples crente, que tem Jesus como Salvador. Aleluia. É por isso que Provérbios capítulo de número 9, verso de número 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com a igreja está a verdadeira sabedoria. Sabedoria esta que o apóstolo Paulo diz que era escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O verso de número 21 do capítulo 1, o apóstolo Paulo disse: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sabe o que significa isso? Que aqueles mais entendidos, que os mais sábios, eles ouvem a palavra preciosa do Evangelho e não despreza, e não ignora, mas aceita Cristo como Salvador, porque a loucura do Evangelho para o mundo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso de número 22, que enquanto os judeus estavam esperando sinais miraculosos e os gregos estavam buscando por sabedoria, nós estamos buscando por uma sabedoria diferente. A sabedoria que vem do alto, não uma sabedoria humana, não uma sabedoria desprezível, não uma sabedoria terrena, mas a sabedoria que vem do alto. Aleluia. Aleluia. Judeus estavam esperando que o apóstolo Paulo fosse a eles como faziam os filósofos, cheio de sabedoria humana, com palavras difíceis, com palavras cheias de sublimidade. Mas no capítulo 2 e no verso de número 1, ele diz: não, eu não fui aos coríntios como eles estavam esperando, eu fui aos coríntios não com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E o verso de número 4 ele vai dizer: porque a minha palavra e a minha pregação
se consistem em palavras humanas, mas em demonstração do Espírito. Sabe por quê? Porque quem fala na igreja é o Senhor. Nós somos meros instrumentos de Deus. Quando o ser humano começa a passar na frente de Deus, quando começa a falar da sua própria sabedoria e do seu próprio conhecimento, não tem poder. Mas quando nos colocamos à disposição de Deus para que Ele fale com a sua igreja, nos tornamos instrumentos para que o Espírito Santo faça aquilo que lhe apraz. Aleluia. João Batista conhecia muito bem isso. Porque João Batista, perguntaram para ele: quem você é, João Batista? Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas diga o seu nome. O meu nome não importa, importa o nome dele. Mas diga o seu nome. Quem você é, João? Ele disse assim: eu sou apenas uma voz. E para vocês é suficiente saber disso. Sou apenas uma voz que clama, não nos lugares altos, não nos palácios, uma voz que clama no deserto. E o que esta voz anuncia? O que esta voz anuncia é importante. Cristo Jesus veio à terra, fez-se servo sendo Senhor, fez-se criatura sendo Criador. Este Evangelho é o Evangelho que eu vim pregar. Esta palavra é a palavra que eu vim anunciar. Aleluia, aleluia. O pregador João Batista não estava preocupado em mostrar o seu nome. João Batista não estava preocupado em mostrar sua posição. João Batista não estava preocupado em mostrar sua forma de se vestir ou sua forma de andar, mas ele estava preocupado sim com uma missão: anunciar Cristo Jesus, aquele que haveria de ser morto para a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Portanto, a palavra, a pregação do apóstolo Paulo tinha como foco a cruz de Cristo. Simples, sem ser simplista. Era um evangelho puro, simples e genuíno de Cristo, poderoso para mudar, para transformar a vida do mais vil pecador. E eu quero dizer que Jesus Cristo está aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui nesta noite se perguntando: o que eu vim fazer aqui? E eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Cristo Jesus já morreu por você, e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer escrever na sua vida uma nova história. Ele quer perdoar os seus pecados, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Hoje em dia, meus amados, tem de tudo no meio gospel. Tem evangelho para todo tipo e para todo gosto. Não é o evangelho de Cristo, mas é um evangelho que parece cardápio de pizzaria. Alguém pode levantar e dizer: eu quero uma de queijo. Outra pode dizer: não, eu quero uma de calabresa. Evangelho que se adequa às nossas convicções. Este é o evangelho que está sendo apresentada à juventude na atualidade. Um evangelho que apoia a homossexualidade. Um evangelho que apoia a fornicação dentro da igreja. Um evangelho que apoia a prática da mentira. Um evangelho que apoia a corrupção. Um evangelho que apoia o adultério. É o evangelho de hoje. Um evangelho adaptável. Um evangelho que diz: vinde como estais e permaneça como quiser. Mas o evangelho de Cristo não é assim. O evangelho de Cristo sim é graça, mas exige, irmãos, renúncia. Sabe por quê? Porque não existe evangelho sem Cristo. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem graça. Não existe evangelho sem poder. Não existe evangelho sem justificação. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem regeneração. E também não existe evangelho sem santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você ouvir
mensagem não falar de arrependimento, e nesta pregação não falar de Cristo, e nesta pregação não falar da cruz, nesta pregação não falar de renúncia, nesta pregação não falar de regeneração e nem de santificação. Então, meus amados, desconfiem, porque este evangelho não é o evangelho de Cristo, porque a palavra de Deus vem aos nossos corações e nem sempre vem da maneira como queremos ouvir, mas vem sempre da maneira como nós precisamos ouvir. Eu lembro, meus amados, eu estava ministrando a palavra de Deus na congregação da Vila Prel, e enquanto eu pregava, Deus derramava um poder tão grande sobre a igreja. Mas no final da pregação, terminou o culto, um jovem veio me cumprimentar e olhou bem nos meus olhos e disse assim: eu não gosto da sua pregação, eu não gosto da forma como você prega, eu não quero ouvir você, eu não gosto de ouvir você pregando. E antes que eu proferisse qualquer palavra, ele virou as costas e foi embora, nervoso, furioso. E eu fiquei pensando: o que eu preguei que incomodou tanto? O evangelho incomoda. Sabe por quê? Porque o evangelho é oposição. O evangelho, meus irmãos, é confrontação. O evangelho vai nos confrontar mesmo. O evangelho vai nos fazer ficarmos noites sem dormir mesmo. Aleluia, porque o evangelho é renúncia. Aquele mesmo jovem, uma semana depois, no outro culto de domingo, ele me procurou e disse: pastor Cássio, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não gosto de te ouvir pregar. Eu falei: isso eu já ouvi. Eu não quero te ouvir pregar. Eu falei: isso eu também já ouvi. Me conta uma coisa nova. Ele disse assim para mim: mas a tua mensagem, a mensagem que você pregou, não me deixou dormir nem um dia nesta semana. Aquela mensagem me incomodou. E eu disse: o que você quer fazer com esse incômodo da mensagem? Ele falou: eu quero Cristo, eu quero uma vida santa, eu quero uma vida separada, eu quero uma vida transformada. Aleluia, a mensagem do evangelho é poder. 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 Poder para curar, poder para renovar, poder para transformar, mas principalmente é poder para salvar. Aleluia, aleluia. Irmãos, Jesus Cristo pregando a sua palavra, nos trazendo o evangelho, ele disse: aquele que quiser vir após mim, eu tenho uma coisa para vocês: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. A nossa vida cristã não está na forma como cortamos os nossos cabelos. A nossa vida cristã não está na forma como nos vestimos. A nossa vida cristã não está na forma dos sapatos que nós calçamos. A nossa vida cristã não está nem sequer nas palavras que proferimos com a nossa boca. A palavra de Deus, o cristianismo, a verdadeira vida cristã, ela está na forma como nós nos comportamos. É muito fácil ser crente dentro da igreja. É muito fácil ser crente no meio da multidão, quando todos estão te olhando. É muito fácil ser cristão quando seus pais estão te olhando, quando seus tios estão te olhando, quando os irmãos da igreja estão te olhando, quando o pastor está te observando. Mas o verdadeiro cristianismo não se revela no meio da luz, porque na luz todos nós mostramos boas obras, mas o verdadeiro cristianismo se revela quando estamos sozinhos, lá fora, no meio da escuridão, no meio das trevas. É lá que a luz do evangelho de Cristo precisa
mais distante estamos do pecado. Quanto mais próximo do pecado, mais distante estamos de Deus. As duas coisas não dá. Não dá para ser meio crente. Não dá para ser mais ou menos crente. Não dá para ser mais ou menos servo de Deus. Não dá para ser ou é servo de Deus, ou serve a Deus, ou não serve. Antes fora quente ou frio. Palavra de Deus, a igreja da Ásia, que serve para nós. Porque o morno dá ânsia de vômito. O morno dá ânsia de vômito. Ele está dizendo isso. O morno vomitar-te-ei da minha boca. Ele está dizendo aquele crente que é morno, que não sabe se é crente, não sabe se é mundano, não sabe se serve a Deus, não sabe se serve ao diabo. Este crente causa nojo em Deus. Talvez alguém diga: pastor, eu queria ouvir sobre o céu hoje. Nós ouvimos sobre céus, falamos que queremos ir para lá, mas não nos portamos como quem quer ir para lá. O céu é um lugar santo. Não se engane, o céu é um lugar santo. Nós não vamos subir aos céus de qualquer jeito e de qualquer maneira. É preciso ter uma vida santificada, uma vida justificada, uma vida regenerada, uma vida transformada. Isso é o Evangelho de Cristo para o seu coração nesta noite. Aleluia. É preciso, meus amados, nós que estamos vivendo nos últimos tempos da igreja na terra, é preciso, meus amados, revermos o nosso conceito de cristianismo. Porque pelo menos há 4 características indispensáveis quando falamos do Evangelho genuíno de Cristo Jesus: santificação, igreja, separado do mundo, caráter, renúncia. Não dá para chegarmos a Deus de qualquer jeito. Não adianta ler a Bíblia, não adianta colocar lá e ouvir boas pregações, colocar no YouTube, procurar igrejas e falar: não, eu quero uma mensagem diferente, eu quero uma mensagem que me agrada, eu quero uma mensagem que tenha mais raciocínio intelectual. Não adianta nem sequer ler a Bíblia. Quanto mais ouvir essas mensagens de hoje em dia, por mais poderosa que seja, se não estivermos dispostos a mudarmos os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Porque palavras qualquer um fala o que quer. Assim como no papel qualquer um com uma caneta escreve aquilo que quiser. Há muitas palavras bonitas, há muitas palavras sublimes, há muitas palavras persuasivas no nosso púlpito. Mas, meus amados, se não houver em nós disposição para mudar, para verdadeiramente se converter, permaneceremos vivendo o mesmo evangelho mimado dos dias atuais que estamos vivendo. A mensagem precisa entrar e transformar. Infelizmente, nos dias atuais, já tem muitos crentes que não trazem nem sequer Bíblia para a igreja. Traga um celular, fala: eu vou ler a palavra de Deus. Na hora que ele está lendo a palavra de Deus, sobe uma notificação do WhatsApp. Ele deixa a palavra de Deus e vai para o Zap. Na hora que está lendo a palavra de Deus, sobe uma notificação do Facebook. Deixa a palavra de Deus e vai para o Facebook. E quando estas coisas começam a roubar o nosso culto, a nossa vida cristã vai se definhando até vivermos em morte espiritual. Quantos cristãos que estão vendo hoje mais importância na conversa com o colega do lado do que em cultuar? Quantos cristãos hoje que estão vendo mais importância no celular do que no culto? Quantos cristãos hoje que já não saem de casa com o coração dispostos a adorar, a bendizer o nome do Senhor? E antes de abrirmos a nossa Bíblia, é preciso abrirmos os nossos corações. Muitos corações fechados dentro da igreja. A palavra de Deus não entra mais. A palavra de Deus não faz efeito,
de adorar a Deus, vem para qualquer coisa, vem para a igreja como um clube social. Muitas pessoas hoje vêm na igreja para tocar. Não, eu vou por quê? Porque eu sou músico, eu tenho que tocar. O outro fala, eu vou para a igreja, mas por quê? Eu vou porque eu tenho que cantar. O outro diz, você vai para a igreja, por que não? Eu vou porque eu sou obreiro. E se o pastor não me ver lá, ele vai chamar a minha atenção. E são poucos que estão vindo para a casa do Senhor com desejo real, verdadeiro, de adorar a Deus. Aí a palavra não entra. E não faz o efeito, não é porque a palavra não é poderosa. Porque a palavra é poderosa sim. Não faz efeito. Porque encontra um coração fechado. Uma terra que já não tem mais fertilidade. Uma terra que não tem mais a alegria de receber a semente do Evangelho plantada. Quem ouve as palavras de Deus e não as pratica é semelhante ao homem insensato. Sabe o que o homem insensato faz? Ele constrói a sua casa na areia. Aleluia. Vem os ventos, vem as tempestades e derrubam a casa, porque a casa não tem alicerce. É uma casa edificada sobre areia, e sobre areia nenhuma casa subsiste. Mas aquele que é verdadeiramente sábio, não uma sabedoria conforme essa deste mundo, mas uma sabedoria que vem do alto, ele vai edificar a sua casa, ele vai construir os alicerces da sua vida cristã na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Porque aí podem soprar os ventos, podem correr os rios, mas não derrubará a casa, porque a sua casa está firmada na verdadeira rocha, que é Jesus Cristo. Podem vir as falsas doutrinas, podem vir as heresias, podem vir as tribulações, podem vir o engano, mas não tem poder de te destruir, não tem poder de te derrubar, porque a sua casa está edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Quem tem casa edificada na rocha, Deus alegra quando ele está angustiado, Deus fortalece quando ele está fraco, Deus levanta quando ele está caído, o Senhor renova quando falta o ânimo, porque é uma casa edificada em Cristo, sob a palavra de Deus. Mas casa edificada em Cristo, não adianta só ler, não adianta só ouvir, é preciso praticar, é preciso pôr em prática aquilo que o Senhor está nos falando. Você, jovem cristão, você pode decidir hoje fazer parte desta geração gospel, mimada, mundana, que não conhece o Evangelho genuíno de Cristo, cheia de palavras torpes em sua boca, cheia de música profana que entristece o Espírito Santo de Deus, desrespeitando pai e mãe, desobedecendo a liderança da igreja. Ou você hoje pode dobrar os joelhos diante de Deus, lá no seu quarto, lá onde ninguém te vê, lá onde ninguém tem acesso, e falar: Senhor, eu quero uma vida de santificação. Aleluia. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de mudança. E eu não estou falando, irmãos, para aqueles que ainda não servem a Deus. Esta parte não. Deus está falando com aquele que diz que serve, com aquele que diz que é santo, com aquele que diz que busca, com aquele que diz que é batizado, com aquele que diz que frequenta a igreja. E o Senhor está dizendo: está na minha casa, mas não conhece o meu Evangelho. Está na minha casa, mas o seu coração está longe de mim. Honra-me com os lábios, canta bonito, canta maravilhosamente
diz nesta noite: não dá mais para viver assim, porque não há espaço físico para a glória de Deus coabitar com o pecado. É preciso renunciar, é preciso desapegar, é preciso crucificar a carne, é preciso crucificar o velho eu, porque o apóstolo Paulo diz a esta mesma igreja de Corinto: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer novo na sua vida. Deus quer que você sinta aquela glória que você sentia no passado. Deus quer que você fale em línguas estranhas como você falava no passado. Deus quer te renovar. Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Deus quer que você sinta aquela alegria, a alegria da salvação. Aleluia. Não está perdido para o pecador, só estará perdido no derradeiro momento. Mas enquanto o Evangelho da Graça estiver sendo pregada, há jeito para a sua vida, a mudança para o seu ser. Aleluia. O salmista Davi era um homem, irmãos, muito querido por Deus. A Bíblia chama Davi: Davi, tu és um homem segundo o meu coração. Mas a Bíblia fala que ele era um homem que, apesar de ter uma vida em temor a Deus, em determinado momento ele pecou. Todos conhecem a história. Cometeu adultério, e como se não bastasse o adultério, cometeu homicídio. Achou que estava tudo bem. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: está tudo bem, ninguém sabe do meu pecado, ninguém sabe do que eu fiz. Mas eu quero te dizer que os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Davi estava assim, se sentindo tranquilo, porque aquilo que ele fez escondido não chegou ao conhecimento de ninguém, mas já havia chegado aos céus, ao conhecimento de Deus. Deus envia o profeta Natã na casa de Davi, revela-lhe o seu pecado, e ele escreve o Salmo 51. Aprendamos com Davi nesta noite. Ele escreve o Salmo 51 dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Oxalá esta fosse a nossa oração nesta noite. Renova em mim o espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Deus conserta um coração partido se lhe dermos os pedaços, todos. Deus perdoa os nossos pecados quando verdadeiramente nos arrependemos. Este é o Evangelho de Cristo para nós nesta noite. Há perdão de pecados para corações sinceros nesta noite diante de Deus, para corações verdadeiramente arrependidos. O povo de Israel era um povo idólatra. Bastava um pouquinho, eles já se desviavam de Deus, eles já se afastavam das coisas de Deus. Quando os profetas clamaram ao Senhor dizendo: e se o povo se arrepender? Disse Deus, está lá em 2 Crônicas, ele diz assim: se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Deus quer salvar a nossa terra nesta noite. Aleluia. As moças da igreja podem ser elegantíssimas, podem ser lindíssimas, podem ser belíssimas, sem transmitir qualquer sensualidade. Sabe por quê? Porque o seu corpo, moça, ouça a palavra do Espírito Santo nesta noite. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é propriedade de homem leviano. O seu está guardado em Deus. Não se entregue para qualquer um. Não sensualize, porque você pode ser bela sem transmitir sensualidade.
é o Evangelho de Cristo, aleluia. Nós estamos vivendo uma inversão de valores, em que a igreja, ao invés de ser copiada pelo mundo, ao invés do mundo olhar para as jovens da igreja e dizer: eu quero ser como elas, ao invés do mundo olhar para os jovens da igreja e dizer: eu quero ser como eles, os jovens da igreja estão olhando para o mundo e buscando referência no mundo, com as coisas do mundo, copiando o mundo. E a igreja é luz, a igreja é sal. Nós não estamos aqui para copiar as coisas do mundo, mas o mundo precisa olhar para dentro da igreja e ver que na igreja ainda existe casamento duradouro, ainda existe moço e moça santificada, ainda existe namoro puro, ainda existe namoro sem fornicação. O mundo quer através das emissoras de televisão colocar a todo custo a ideia de que não existe casamento verdadeiro, duradouro, que não existe casamento sem traição. Isso é mentira do diabo, isso é mentira do mundo, porque dentro da igreja a palavra de Deus nos orienta que é possível resistirmos firmes no casamento até que a morte nos separe. O mundo, através das mídias, tenta a todo custo dizer: jovem virgem, não existe mais isso, isso é coisa do passado, isso não existe mais aqui. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite está dizendo: eu ainda quero jovens puros, santificados, lavados pelo meu sangue, purificados no sangue carmesim. É possível. A juventude cristã é ela que tem que ditar a nova tendência de moda. O mundo tem que olhar para a igreja e falar: eu quero me vestir como ela, eu quero me vestir como ele. Não é um jovem olhar para o mundo e falar: não, olha que jeito bonito, olha que calça bonita, olha que blusa bonita. Não, o mundo pode olhar para a igreja e falar: é possível se vestir de forma decente, é possível se vestir de forma pura. O mundo precisa olhar para a igreja e ver que ainda existe um referencial de comportamento, referencial de casamento, referencial de padrão escolar. A família da igreja ainda pode ser um exemplo de família para o mundo. O mundo ainda pode olhar para os pais e falar: através da palavra é possível educar os filhos. O mundo ainda pode olhar para a família cristã e dizer: ainda existe família feliz, ainda existe família alegre, ainda existe família que respeita uns aos outros, porque é o referencial. A igreja precisa ser o referencial desta geração. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo tem poder. Poder para transformar os lares destruídos pelo diabo. Poder para mudar o leito maculado. Poder para mudar o relacionamento da igreja. Poder para trazer comunhão. Poder para trazer santificação. Poder para trazer um diferencial. Na Inglaterra, meus amados, no século XVIII, existiam dois jovens que acreditavam nisso. Eles leram o apóstolo Paulo. Chamavam-se John Wesley e George Whitefield. Eles viviam na Inglaterra, uma igreja sofrida, porque o avivamento na Inglaterra havia chegado ao fim. O governo havia apodrecido. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O governo havia apodrecido, estava envolvido com atos e práticas de corrupção. A igreja havia se esfriado, a juventude havia se envolvido na promiscuidade, as drogas e os tráficos estavam se proliferando pelo país, as famílias estavam sendo atacadas e destruídas, os casamentos destruídos pelo pecado. Mas dois jovens resolveram fazer a diferença. Dois jovens. Não foram dois obreiros, não foram dois irmãos do círculo de oração, não foram dois pastores, foram dois jovens que resolveram
fazer a diferença. John Wesley e George Whitefield, eles falaram: se nós orarmos, Deus vai fazer. Se nós orarmos, Deus vai mudar. Se nós orarmos, Deus vai transformar. George Whitefield olhou para John Wesley doido, louco, loucura da pregação, e falou: será que através da nossa oração Deus vai transformar a nossa nação? E John Wesley disse: sim, Deus vai transformar a nossa nação. Ele falou: então bora orar. Eles começaram a orar sozinhos. Era somente John Wesley e George Whitefield. Eles estavam na igreja orando sozinhos. Eles procuraram o pastor da igreja e falaram: olha, nós queremos orar. E o pastor disse: oração é aqui mesmo, aqui é o lugar. Deu a chave da igreja anglicana para John Wesley. John Wesley com George Whitefield foi para a igreja orar. E eles estavam orando e dizendo: Deus transforma a nossa juventude, Deus transforma a nossa mocidade. Passou um dia, passou 2 dias, passaram uma semana. Pensa que eles desistiram? Não, eles estavam sozinhos. Ninguém queria acompanhá-los, nem mesmo os obreiros da igreja queriam acompanhá-los, mas eles estavam firmes no propósito da oração. Eles continuaram orando, 1 mês de oração todos os dias na igreja. Ninguém vinha, era somente John Wesley e George Whitefield. Até que uma vez eles estavam orando, Deus derramou um poder tão grande, a glória tão grande sobre a igreja, que ele olhou para a porta e lá vinha uma moça. E a moça entrou na igreja, dobrou o joelho e começou a orar. Depois uma semana se passou, já não eram mais 3, eram 4, eram 5. Uma multidão de jovens de joelhos orando, falando em línguas com Deus, falando em mistério, recebendo renovo dos céus. Um avivamento que começou pela juventude. Daqui um pouco já não eram mais os jovens apenas. As irmãs começaram a orar ali naquele lugar, os obreiros começaram a vir, o pastor estava orando com aquela igreja, e a igreja orando, e o pedido era um só: Senhor, transforma, transforma, muda, aviva, Senhor, a Inglaterra, aviva, Senhor, a igreja anglicana. Deus ouviu a oração. A igreja vizinha da igreja de John Wesley começou a orar também. Falou: esse negócio é bom, vamos orar também. Eles começaram a orar também. Já não era mais uma igreja, eram 2. Já não eram mais 2 igrejas, eram 3. Já não eram mais 3 igrejas. Muitas igrejas orando. Um bairro todo tomado pela oração, uma cidade tomada pela oração, um estado tomado pela oração. E depois toda a Inglaterra estava de joelho orando e dizendo: Senhor, faça entre nós um grande avivamento. Não um avivamento que produza movimento, não um avivamento que produz apenas barulho, mas um avivamento verdadeiro que transforma, um avivamento que muda, um avivamento que nos dá índole impecável, que nos faz irrepreensíveis, um avivamento que nos faz sermos homens e mulheres de bom testemunho, que agradam a Deus. Deus trouxe um grande avivamento na Inglaterra, e a história diz que 100 anos depois deste avivamento na Inglaterra, um estrangeiro passou por ali e perguntou: onde eu posso encontrar bebida alcoólica? Onde eu posso encontrar algo que satisfaça o meu vício? Eu sou alcoólatra, eu preciso de beber algo, eu preciso de uma bebida alcoólica. Onde eu posso encontrar? E depois ele perguntar em muitos lugares, um homem parou esse estrangeiro e disse: você não sabe? Há 100 anos atrás passou por aqui um homem chamado John Wesley, que nos pregou o evangelho genuíno, e até hoje não existe drogas, não existe tráfico e não existe bebidas alcoólicas em nossa nação. Sabe o que é isso? Uma igreja relevante, uma igreja que não se fecha dentro das 4 paredes, uma igreja que transforma não somente o interior dos crentes, mas uma igreja que provoca mudança na região, no bairro, na cidade, no estado, da nação. Nós vivemos num país corrupto, a política contaminada, corrompida. A cada dia que se passa dá nojo assistir os canais de televisão, a reportagem. Chega no dia da eleição, não temos nem
política tomada pela corrupção. Aleluia. Aleluia, mas a cura da nossa nação, ela vai passar pela cura da nossa igreja. Enquanto a igreja brasileira não for curada, a nação não será curada. Enquanto nós não fizermos a diferença, não pense que os políticos farão, porque a igreja é detentora, a igreja é a portadora do evangelho genuíno, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que nos conduz à eternidade. Deus quer provocar uma mudança real em nossas vidas. O Senhor quer provocar uma mudança real em nossos comportamentos. E o Senhor nos convida nesta noite para uma mudança de paradigma. O Senhor nos convida nesta noite para uma mudança que alegre o coração de Deus. Deus quer te mudar hoje. Deus quer te transformar hoje. Deus quer avivar a sua igreja hoje. Deus quer transformar a sua igreja hoje. Mas é preciso corações abertos para ouvir a palavra de Deus.